Seja bem-vindo, Parlamento Regional, hoje com os deputados Lino Abreu, do CDS, Nivaldo Gonçalves, do PSD, Carlos Pereira, do PS e Raquel Coelho, do PTP. Temas para esta noite: o documento de estratégia orçamental apresentado a semana passada pelo Governo da República e também um documento idêntico que falta apresentar aqui na região. Vamos olhar também para a saída limpa de Portugal do programa da Troika. Vamos, naturalmente, ao longo deste programa, procurar perceber quais as opiniões dos deputados, nomeadamente sobre as implicações destas questões para a Madeira. Como é hábito neste programa, o primeiro minuto é sempre reservado a um tema livre, à escolha de cada deputado. Lino Abreu, também o tema que eu escolho para início do debate. Boa noite ao painel. Em primeiro lugar, queria também manifestar o meu agrado e manifestar tudo aquilo que foi a Festa da Flor no passado fim de semana. Uma festa digna de se ver, importante para um setor vital que é o turismo. Aqui nota-se que existe, se existir boa vontade, temos iniciativas louváveis no que toca ao turismo, de forma a dinamizar um setor que é importante para a nossa economia. Não há dúvida que com pouco podemos fazer muito. Foi o caso da Festa da Flor, uma organização que é de louvar, que teve benefício direto na ocupação, que rondou à volta dos 90%, com impacto também em termos de proveitos e em termos de receitas, direto e indiretamente em todos os setores da nossa atividade regional, e isso prova que é necessário haver melhor e mais iniciativas deste género, a baixo custo, e que consigamos dinamizar um setor que é importantíssimo para a nossa economia regional. O segundo ponto é um ponto negativo, que é aquilo que ouvimos ainda esta manhã pela voz do seu Presidente Regional, que vem contrariar uma posição democrática votada na Ribeira Brava, numa Assembleia, Assembleia Municipal, na votação que previa a construção num determinado edifício escolar, num determinado espaço, que vem agora, em termos que foi votada democraticamente pela variação, e que vem hoje o seu Governo Regional a não aceitar essa votação que foi democrática, e que vem um Governo a dizer que não pode ser, contrariando a voz, a vontade de uma Câmara, contrariando a vontade dos municípios que estão ali representados pelos vereadores, que vem um Governo Regional a dizer que não pode ser construído ali, e vai ser construído onde o Governo Regional achar que deve ser construído. Isto demonstra a arrogância e a falta de saber ouvir e saber respeitar a vontade das instituições eleitas democraticamente, demonstra a arrogância de poder que já foi manifestada no passado e que infelizmente não aprenderam com as últimas eleições autárquicas, e que continuam a manifestar a vontade, aliás, a denegrir a vontade democraticamente eleita por uma Câmara que este Governo, que já há hábito, mantém em contrariar e fazer aquilo que acha que deve fazer, deixando de parte a vontade de um povo e a vontade de uma Câmara. Bem, em relação a isto, nós já estamos habituados ao Governo Regional a prometer e não cumprir. Estamos habituados, já é sistematicamente, acontece sistematicamente aquilo que o Governo pretende fazer e aquilo que apresenta, aquilo nos timings que o Governo acha que, desde que anuncia que vai apresentar, passado 2 anos, próximo a 2 anos, ainda não temos nenhum documento de estratégia orçamental, e o que pretende apresentar, o que diz que vai apresentar num curto prazo, é um quadro plurianual, que não é, como diz o Carlos Pereira, não nem nada que se pareça um documento de estratégia orçamental. O documento de estratégia orçamental dá a conhecer nos próximos 3 ou 4 anos aquilo que o Governo pretende fazer em termos de orçamentos, em termos regionais. Pretende fazer sobre a carga fiscal, qual é a estratégia de crescimento económico, qual é a estratégia financeira e económica. Dos mesmos termos daquilo que é o documento de estratégia orçamental. E o que o Governo Regional pretende é um mero quadro de orçamento enquadrado apenas num ano económico e um ano fiscal. E o que se pretende é saber um documento de estratégia orçamental, pelo menos 3 ou 4 anos, com estratégias em termos económicos, em termos de emprego, em termos de carga fiscal, se vai ou não diminuir, como anda a anunciar, que já anda a anunciar, que o orçamento de 2013
tem um superávit e, assim, há uma possibilidade de descer e diminuir a carga fiscal, é isso que pretendemos saber em termos de documento e não num mero quadro plurianual, que não é a mesma coisa que sendo um documento estratégico. Esperemos que venha a público esse documento para analisarmos e vermos qual é a estratégia que o Governo tem em termos de sustentabilidade económica e financeira e também na criação de emprego. Como é que os deputados que estão aqui presentes olharam para este documento que foi apresentado a semana passada, Lino Abreu, olhando para o documento de estratégia orçamental? Não há ali grandes referências, salvo até nenhuma, especificamente direcionada às regiões, ou até inclusivamente os municípios, é mais uma estratégia global para o país, mas de que forma é que a Madeira poderá sentir aquilo que foi apresentado a semana passada? Há aqui uma questão, enfim, que é evidente logo à partida, que é a questão do aumento do IVA, no caso da Madeira, de 22% para 22,25%. Isso pode ter algum impacto também aqui? Claro que os aumentos, tudo e qualquer aumento feito no país tem um efeito perverso na região autónoma da Madeira, porque temos uma ilha, uma região ultraperiférica, temos custos acrescidos e qualquer aumento, e é o aumento do IVA que é transversal em todos os bens de consumo. Embora aqui ainda não há garantia absoluta, digamos assim, de que de facto a região será obrigada a aplicar este aumento. Penso que vai ter que aplicar. Não, penso que não Já há... vi como faz falta um documento de estratégia orçamental da Madeira. Penso que aí o Governo Regional... Eu penso que o Governo Regional seria bom que a Madeira beneficiasse, seria ótimo que a Madeira beneficiasse dessa... Seria ótimo que a Madeira beneficiasse desse não aumento, mas eu estou certo que esse aumento... Mas também devem deixar a receita ao Governo Regional, não é que vem? Pois, o Governo Regional já está a contar com o aumento de receita na volta dos milhões que vão ser arrecadados com o aumento. Esta não do deve dar muitos milhões, mas o aumento de 0,25 não deve. Mas o que é facto é que tem um impacto negativo na nossa economia. A nossa economia já é uma economia débil, uma economia frágil, e qualquer aumento que se possa sentir, e é pela via do IVA, que tem um efeito em todos os bens de primeira necessidade e não só, logicamente tem um efeito negativo na nossa economia regional. Mas aqui é só no escalão máximo. Portanto, sim, mas é onde apanha a maior quantidade. Sim, à volta dos 7 a 8 milhões de euros. A receita disto? Sim, à volta disso. A receita nacional são 150 milhões. São 150, aqui deve ser 7 a 10 milhões de euros. Mas é isso que diz o Gili muito bem. Nós não sabemos aquilo que o Governo Regional pretende fazer, ou vai ou não implementar, o aumento da carga fiscal prevista para o ano 2015, porque não conhecemos também o documento de estratégia orçamental. Agora, o que é certo é que a Madeira vai sentir pela via negativa o aumento da carga fiscal. Nós temos praticamente uma carga fiscal elevadíssima nos últimos 2 anos. Temos a maior carga fiscal a incidir sobre as famílias e sobre as empresas. Mas aqui neste documento de estratégia orçamental, o Governo não, para além da questão do IVA, praticamente mantém a carga fiscal que já está em vigor atualmente. E com a particularidade em termos nacionais, o documento com a particularidade a promessa de devolver já 20% daquilo que foi retirado aos funcionários públicos no próximo ano. Isso é aquilo que evidencia o documento de estratégia que temos aqui à nossa frente. Há uma promessa que os funcionários públicos serão beneficiados com a redução da carga fiscal prevista para 2015, mas o que é importante é saber que medidas em termos económicas, em termos financeiros, em termos de confiança para os agentes exteriores que representa este documento de estratégia orçamental. Sabemos que é extremamente importante dar incentivos à economia, baixar a carga fiscal, mas também é muito mais importante para o país, que é a credibilidade, a confiança em todas as instituições económicas e financeiras que, neste preciso momento, ajudaram Portugal a sair da bancarrota em 2011. E este documento é um documento que traduz, quanto a nós, já há alguns indicadores e alguma estratégia em termos económicas, em termos financeiros e em termos de economia, no que toca à sustentabilidade da nossa economia nacional. É isso que pretendemos e esperamos que, em termos regionais, que se faça também um documento de forma a sabermos quais são as linhas orientadoras. Não será seguramente muito diferente deste, não é? Até porque a região não tem grande margem para mexer, por exemplo, em impostos. Aliás, não tem nenhuma margem nesta altura. A Madeira está completamente manipulada, está completamente amarrada a um plano de ajustamento financeiro que nota-se que não tem condições para poder cumprir
em termos de serviço da dívida. Só para lhe dizer, no primeiro trimestre temos 102 milhões de euros só em juros de serviço da dívida. A caminhar, no final do ano, temos uma verba superior aproximadamente a 400 milhões de euros só no serviço da dívida, e isto demonstra que a Madeira precisa de um documento de estratégia orçamental, precisa de saber de forma é que vai pagar os compromissos financeiros, e até agora não sabemos. Vamos esperar até o final do mês, como já fui aqui de que forma e como será paga o serviço da dívida e o capital que a região tem que pagar. Raquel Coelho, o deputado Linha Abreu, desculpe, pediu... Não, só queria aqui responder. Muito rapidamente, estamos mesmo no final do programa. Se me pergunta se a estratégia orçamental dada a conhecer pelo Governo Regional, pelo Governo da República para 2014 e 2015, eu não estou de acordo, porque aquilo que é pedido aos portugueses e que vai chegar indiretamente à região, porque este Governo Regional não tem qualquer poder para fazer ao contrário, não tem almofada porque no primeiro trimestre já tem um déficit, não é propriamente uma intervenção. Já tem um déficit de 129 milhões, como é que tem a almofada financeira para fazer o que quer? Claro que aquilo que é apresentado no documento de gestão estratégia, quando diz que as medidas pedidas, os sacrifícios pedidos às despesas com o pessoal e às prestações sociais, quando está aqui os consumos intermédios apenas foram 13%, logicamente que eu gostaria que isto fosse ao contrário, que os consumos intermédios fossem para não aumentar o IVA ou não? Eu vou interferir que este Governo tenha rigor orçamental, que consiga conter, consiga ter poupanças e reduções nos consumos intermédios, de forma a diminuir a carga fiscal. E o que representa no primeiro trimestre não foi isso. Já deu para perceber a sua opinião foi um déficit de 129 milhões de euros. Vamos ter que... Não, os encargos. Tem a 102 milhões de euros de juros. Tem a 102... Raquel Coelho, vou pedir-vos agora a vossa opinião. Estamos na reta final do programa. Pedir a sua... Linda Abreu, também a sua opinião relativamente a esta saída limpa de Portugal. Eu espero que esta saída limpa tenha benefício a curto prazo nas empresas e nas famílias. Não há dúvida que nos últimos 3 anos foram pedidos os maiores sacrifícios nunca vistos em termos da nossa democracia portuguesa e também na região. Agora, o que se espera é que o país e a região tenham uma agenda de crescimento económico. Foram pedidos sacrifícios enormes. Foram pedidos sacrifícios nunca vistos. Agora, o que se espera é que os governos tenham rigor orçamental, que sejam capazes de cortar nos custos intermédios, que sejam capazes de refazer as reformas da máquina pesada, tanto a nível regional como a nível nacional, com o objetivo de diminuir os custos de estrutura, de forma a poderem dinamizar uma economia. A economia é essa que cria emprego, que seja sustentável e que crie riqueza. Caso contrário, foi um pedido enorme, sem sucesso em termos futuros. Agradeço a vossa presença e ao ponto final nesta edição. Voltamos de hoje a 8 dias com mais um Parlamento Regional. Boa noite, fique bem.